Olá, advogados e advogadas, profissionais do direito, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de redação contratual Breaking the Code. Aqui no nosso curso, você vai aprender tudo o que você precisa para você começar a redigir os seus primeiros contratos em inglês. Meu nome é Núbia Domingues e eu ajudo profissionais do direito a conquistarem um diferencial na profissão por meio do inglês jurídico. Eu sou formada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou qualificada como advogada tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, e eu sou também mestre em Direito Empresarial Internacional e Europeu pela Trinity College Dublin, na Irlanda. Durante meu mestrado, eu percebi a necessidade de fazer um estudo focado do inglês, porque eu percebi que apenas o estudo da língua inglesa, o estudo do inglês geral, ele não era o suficiente. Era necessário também fazer um estudo da linguagem técnica, dos jargões específicos da linguagem jurídica. Porque assim como no português nós temos uma linguagem específica no âmbito do direito, o mesmo acontece na língua inglesa. No nosso curso, eu escolhi dar uma abordagem mais prática para a redação contratual. Então, eu trago aqui sim para vocês um pouco de teoria dos contratos, um pouco ali das bases dos contratos dentro do Common Law, para vocês entenderem ali um pouco do que vocês precisam para poder redigir bons contratos em inglês. Mas eu foco ali realmente na parte mais prática, naquilo que vai ser realmente relevante na hora de vocês redigirem bons contratos em inglês. Então, nós vamos aqui realmente ver na prática quais são as cláusulas, qual é a linguagem que aparece para vocês na hora de redigir contratos em inglês. Nós vamos ver isso a partir de contratos reais utilizados em um escritório de advocacia. E eu escolhi dar essa abordagem porque eu entendo que essa parte teórica é mais fácil depois vocês fazerem um aprofundamento por conta própria. Mas, por outro lado, vocês saírem de um curso de redação contratual com essa sensação de que vocês não estão realmente preparados para poder redigir contratos em inglês, isso seria muito frustrante, não é mesmo? Então, por isso que eu escolhi dar essa abordagem mais prática aqui no nosso curso. Eu estruturei o curso em 24 vídeos curtos. A grande maioria deles tem ali entre 10 a 20 minutos, alguns deles um pouquinho mais curtos, outros um pouquinho mais longos, mas eles são vídeos aí que têm uma duração relativamente curta e que fica fácil para vocês encaixarem na rotina de vocês. Então, ninguém vai ter desculpa para não estudar inglês, porque com um vídeo aí de 15 a 20 minutos, fica bem fácil de vocês encaixarem na rotina de vocês e de estudar o inglês, não é mesmo? Então, eu organizei o curso dividido em 6 módulos. O primeiro módulo, nós fazemos uma revisão gramatical. Agora aqui eu tenho que fazer uma observação para vocês. Não é possível, num curso com esse objetivo que nós temos aqui, de curso de inglês jurídico, fazer uma revisão muito extensiva da gramática. Então, a nossa revisão da gramática aqui foi mais focada em alguns pontos específicos que eu sinto que eles são ali um pouco mais complicados na hora da gente redigir contratos em inglês. Isso não significa que vocês não devam fazer um estudo complementar do inglês geral. Por exemplo, os tempos verbais, não haveria tempo para a gente poder rever tudo aqui. E é um tópico muito importante, mas que vocês devem rever lá no estudo de inglês geral de vocês. Eu escolhi tratar aqui alguns outros pontos específicos que eu entendo que vão ajudar vocês na hora da sua redação contratual. E eu ensino para vocês também algumas ferramentas que vocês podem utilizar para poder garantir a correção gramatical do texto de vocês. Então, mesmo que você já esteja bem na gramática, não deixe de assistir esses vídeos, primeiro porque o foco deles, ele é mais voltado aqui na linguagem jurídica, tá? Então, eu vou abordar esses temas com foco na linguagem jurídica. E também porque eu vou dar dicas ali de algumas ferramentas, alguns instrumentos que você pode utilizar aqui na hora da redação contratual para poder garantir a correção gramatical do texto de vocês. No segundo módulo do nosso curso, nós vamos estudar o legalese. O que é o legalese? O legalese é o juridiquês do inglês. Ou seja, essa linguagem pomposa, rebuscada, que nós advogados temos, né, dentro do meio jurídico
e que no inglês não é diferente, também ocorre. Então, este módulo aqui, ele é o cerne do nosso curso, porque para poder compreender toda a linguagem contratual, nós temos que entender ali quais são estes pontos específicos da linguagem jurídica e que vão permear toda a linguagem contratual. No terceiro módulo é que nós entramos no estudo dos contratos propriamente ditos. Nós vamos fazer isso a partir de um contrato de NCND. O que significa NCND? Significa Non-Circumvention and Non-Disclosure Agreement. Não se preocupem, porque ao longo do curso eu vou explicar o conceito disso. E ao longo aqui do terceiro módulo, nós vamos ver algumas questões introdutórias relacionadas com contratos. E nós vamos estudar também qual é a estrutura de um contrato comercial em inglês. No quarto módulo, nós vamos ver as cláusulas padrão dos contratos em inglês, que são as boilerplate clauses. Então, nós vamos ver aqui algumas dessas cláusulas padrões. Nós não vamos esgotar este tópico, mas a partir do estudo de algumas dessas cláusulas, vai ficar mais fácil para depois vocês aprofundarem e conhecer outras cláusulas para poder incorporar aos contratos de vocês, conforme a necessidade de cada contrato que vocês precisem redigir no dia a dia de vocês. Depois, no quinto módulo, nós vamos estudar uma procuração. A procuração em si, ela não é um contrato. Na verdade, a procuração, ela é, aqui no direito brasileiro, um instrumento do mandato, né? Ou seja, o nome do contrato realmente é mandato. Mas o instrumento pelo qual nós nomeamos este mandatário, que nós vamos ver estes termos todos aqui, quais eles são em inglês. Então, o instrumento pelo qual nós nomeamos este mandatário é por meio da procuração. Então, vocês vão ver aqui um modelo de procuração, e é muito importante a gente estudar este modelo de procuração, porque para quem atua principalmente na área de societário, tá? Para quem atua na área de empresarial, essa procuração ela é extremamente útil para que você possa representar o seu cliente em diversos atos, tá? Extrajudiciais. Para finalizar, no sexto módulo do nosso curso, eu vou tratar aqui algumas questões finais com vocês. Primeiro, nós vamos ver qual é a forma adequada de vocês utilizarem sites de tradução. Os sites de tradução, eles podem sim tornar bem mais efetivo, bem mais ágil o dia a dia de vocês na redação contratual. No entanto, tem uma série de cuidados aqui que vocês devem observar. E eu vou ensinar para vocês quais são estes cuidados para que vocês utilizem esses sites de forma adequada e evitem que esses sites acabem atrapalhando vocês, que vocês acabem cometendo alguns erros pela utilização inadequada destes sites. Em seguida, eu vou falar para vocês também sobre algumas questões muito atuais em relação à redação contratual. Vocês vão ver que a redação contratual, ele está, principalmente nos últimos anos, evoluindo, ela está se transformando. E existem aqui uma série de questões que elas estão sendo hoje discutidas no meio jurídico e que vocês têm que ficar a par delas para vocês não ficarem atrasados em termos de redação contratual. Então, essa é a estrutura básica do nosso curso. A partir do estudo destes modelos de contratos, vocês vão conhecer ali toda a estrutura básica, todos os fundamentos que vocês precisam saber para poder redigir bons contratos em inglês. E aí, conforme a necessidade, vocês vão achar outros modelos de contratos e vão saber adaptar conforme a necessidade de vocês. Com relação às dúvidas que aparecerem ao longo dos cursos, os nossos canais para poder tirar dúvidas serão os seguintes. Primeiro, vocês terão acesso a um grupo de WhatsApp com acesso direto a mim e também ali com a possibilidade de networking com os demais colegas. E vocês terão esse acesso durante 6 meses, tá? Podendo tirar quaisquer dúvidas que apareçam durante esse período. Além disso, durante todo o período de validade do curso de vocês, que é durante 1 ano, vocês terão acesso a um grupo privado no LinkedIn.
Então, vocês vão poder postar lá quaisquer dúvidas de vocês e os colegas vão poder interagir e discutir sobre essas dúvidas. E eu encorajo que vocês estabeleçam ali entre vocês, dentro destes grupos, networking, trocando inclusive modelos de contratos, modelos de cláusulas, ajudando uns aos outros. Então, pessoal, essa aqui é basicamente a estrutura do nosso curso. Eu espero que vocês gostem, aproveitem o curso e no final eu fico aguardando o feedback de vocês, tá? Não deixem de passar lá nas minhas redes sociais e deixar um feedback, dizer se você gostou ou não do curso e também deixe as suas sugestões para que a gente possa estar sempre aperfeiçoando por aqui. Vejo vocês, até mais, see you!